No gráfico, nós vemos, por exemplo, cobranças pendentes, a meta e o realizado mês a mês desse indicador. Aqui vemos o responsável pelo alcance dessa meta e a barrinha do cronograma de execução do plano de ação para alcançar essa meta especificamente. Se eu quiser ver esse indicador no acumulado do ano, podemos gerar esse gráfico visualizando o acumulado do ano. Então, apesar de vermos que em abril, julho e agosto tivemos algumas metas não alcançadas, não chegou a comprometer o desempenho acumulado no ano. Bom, como estamos vendo aqui, o plano de ação elaborado pelo Cláudio Manuel está todo atrasado, já que a barra está 100% vermelha. Para visualizar o detalhamento desse plano de ação, podemos clicar em Ações para ver todas as atividades, prazos e responsáveis naquele plano de ação. Então temos aqui a coluna de o que vai ser feito, né, a ação, quem vai fazer cada atividade, o prazo previsto e realizado de cada atividade. O farol indicando o status daquela atividade. O formato do plano de ação pode variar desde o 5W2H até o mínimo, que é o que, quem e quando será feita cada atividade, a critério do usuário. Se as atividades começarem a se alongar, existe a possibilidade de visualizar esse mesmo plano num gráfico de Gantt, mostrando o previsto e realizado de cada atividade no tempo, ficando mais fácil interpretar o que está acontecendo nesse plano de ação. O vencimento de uma atividade, como por exemplo essa daqui, pode disparar um e-mail automático para o Joel Azevedo, responsável pela sua execução, no dia seguinte ao vencimento do prazo. O sistema também pode ser configurado para o Cláudio Manuel receber um e-mail avisando que determinada atividade já está há 5 ou 10 dias atrasados, possivelmente comprometendo o alcance da meta que ele é responsável ou o projeto que ele é responsável. Uma meta não alcançada, como é o exemplo de agosto, pode gerar um relatório de acompanhamento. Então, se eu clicar na farol vermelho, ele traz o relatório de acompanhamento, que nesse caso está configurado como um relatório de 3 gerações, mostrando o planejado, o executado, os resultados alcançados e os pontos problemáticos que levaram ao não alcance da meta. E, finalmente, as proposições para que mês seguinte seja alcançada a meta. Esse formato também pode ser fato, causa, ação ou simplesmente pontos problemáticos e replanejamento. Aqui está a sequência das ações planejadas para alcance da meta nesse indicador específico. Fazendo um resumo da estrutura de planejamento, podemos partir de um mapa estratégico corporativo, esse mapa ser desdobrado em mapas estratégicos por unidade de negócio. Cada objetivo estratégico tem indicadores que medem se aquele objetivo está ou não sendo alcançado e projetos estruturadores para suportar o alcance daquele objetivo. Os indicadores estratégicos podem ser desdobrados numa relação de causa e efeito, vinculando as metas operacionais às metas estratégicas da organização. Uma meta não alcançada pode disparar a necessidade de um relatório de acompanhamento. E uma meta de melhoria já pode ter atrelada a ela um plano de ação para melhorar o desempenho daquele indicador específico. Os projetos, como vemos aqui o alongar ciclo financeiro, podem ser visualizados na sua folha de rosto, como esta, que tem a sua descrição, orçamento, responsável.
Podemos fazer uma referência geográfica àquele projeto ou indicador também, para visualizarmos no mapa do Brasil os faróis de status de cada indicador ou projeto. Também podemos ter uma estrutura de desdobramento de projetos, como é o caso de um eventual PDTI, que pode ser desdobrado em subprojetos, mantendo o vínculo do projeto corporativo com os seus subprojetos. O projeto também pode ser visualizado no seu detalhe. Esse detalhe é a lista das atividades do projeto, seus responsáveis e prazos previstos, no mesmo formato de um plano de ação, como vemos aqui. Cada uma das atividades, o seu responsável, prazo previsto e realizado, e o farol de status daquela atividade. Também podemos visualizar o projeto num gráfico de Gantt, como vemos agora. Além dessa estrutura principal do planejamento, temos outros relatórios e visualizações possíveis. Voltando na página inicial, vamos visualizar aqui o painel individual. O painel individual vai trazer todas as informações referentes a uma pessoa. Como o login que eu fiz é do Cláudio Manuel, ele trouxe todos os objetivos estratégicos, indicadores e projetos de responsabilidade do Cláudio Manuel, além das atividades que ele é responsável em todos os planos de ação, projetos ou replanejamentos da empresa. Então, o Cláudio Manuel é responsável por 6 atividades, sendo que 5 delas estão concluídas e uma está atrasada. A atividade vinculada ao projeto Alongar Ciclo Financeiro. Querendo detalhar um indicador, podemos clicar nele, projeto, a mesma coisa, e uma ação contextualizar aquela atividade no seu projeto ou plano de ação. A última aba da tela inicial se chama Pendências. As pendências também estão vinculadas a um usuário. São todas as atividades ligadas à gestão estratégica da empresa que estão, de alguma forma, atrasadas e de responsabilidade do Cláudio Manuel. Temos aqui, então, o relatório de acompanhamento não preenchido. Isso é, indicadores de responsabilidade do Cláudio Manuel que tiveram algum resultado com meta não alcançada e que o Cláudio Manuel ainda não preencheu o seu relatório de acompanhamento. Também temos resultados desatualizados. São indicadores cuja responsabilidade do Cláudio Manuel que está faltando algum dado histórico. Então, algum dado de desempenho daquele indicador. Aqui embaixo vemos ações atrasadas. Então, ações de responsabilidade do Cláudio Manuel que já tem o seu prazo vencido e ela não foi concluída. E, finalmente, reuniões agendadas. São todas as reuniões de acompanhamento de resultados que o Cláudio Manuel está previsto para participar. Não existe nenhuma reunião agendada para o Cláudio Manuel nesse caso. Essas reuniões agendadas, nós podemos acessar o menu lateral para fazer o calendário de todas as reuniões anuais, seja de análise crítica da estratégia, seja reuniões de acompanhamento setorial, como o gerente financeiro com a sua equipe. Então, selecionando uma data, podemos criar essa reunião, colocando o assunto, a pauta da reunião, o local, hora de início e término, a ata da reunião e também os convidados da reunião. Se eu acrescentar o Cláudio Manuel como convidado, aparecerá na tela de pendências individuais dele a reunião
que ele deverá participar.